Fala pessoal, muito bom dia. Júlio Miguel Neto na área. Você que está chegando aqui no nosso canal na Rubro News Futebol Clube, Rubro News TV. Eu, antes de começar esse conteúdo, peço para você humildemente se inscreva nos canais, deixe o seu like, acione o sino de notificação, é muito importante para o nosso crescimento. Vamos fazer com que o Julião chegue a 100 mil inscritos ainda esse ano. E aqui as notícias são verídicas, aqui a gente fala a verdade, aqui a gente traz a atualização do mercado da bola e todas as notícias, as primeiras, últimas e atualizadas informações do Clube de Regatas do Flamengo. Tem muita situação de negócio, quem chega, quem sai, o que pode acontecer de verdade. Vamos falar sobre o Claudinho, Dela Cruz, o Wendel só por questões mesmo de respeito aos nossos seguidores, porque nunca teve nada, a gente sempre deixou isso muito claro. Em momento nenhum o Wendel falou com o Braz falou do Wendel, o próprio vice-presidente do Flamengo ontem deixou claro isso. Tivemos a apresentação de novo reforço no Flamengo, o Nicolas Dela Cruz. Jogadores do Flamengo recebendo sondagens. Será que é verdade? Jogadores do Flamengo sendo assediados, como Pedro e Ayrton Lucas. Isso sim, é verdade. Tem Gerson na Itália, será? Pulgar em Portugal. Enfim, vamos falar tudo sobre o mercado da bola. Marcos Braz também ontem concedeu entrevista após a apresentação oficial de Ayrton Lucas. Ayrton Lucas não, de Luiz Araújo, perdão, né? E obviamente a gente vai falar muito em várias notícias gerais do Clube de Regatas do Flamengo. Beleza? Vamos começar então com um giro de informação. Primeiro é o seguinte, ó, o Flamengo já anunciou, né, os novos vínculos de Matheus Cunha e também a rescisão de Marinho, né? Os novos contratos do goleiro Matheus Cunha e do volante Igor Jesus com o Flamengo foram registrados no BID, assim como a rescisão do vínculo com o atleta Marinho. Com isso, o jogador que hoje joga no Fortaleza está regularizado para defender as cores do Leão do Pici, que, aliás, foi o último adversário do Flamengo no Campeonato Brasileiro, vitória por 2-0 sábado passado no Maracanã. Amanhã tem Flamengo e Atlético pela Copa do Brasil. Então, renovações contratuais de Matheus Cunha e Igor Jesus. Já estão ok os novos contratos dos jovens atletas do Flamengo. Matheus Cunha, que é goleiraço, hein? Titular hoje mesmo com a chegada do Rossi. E o Igor Jesus está esperando sua oportunidade. Os seus vínculos já estão atualizados, né? Além disso, sobre o mercado da bola, a gente vai começar a falar, mas antes também, lembrando que o Flamengo, obviamente, já regularizou o próprio Agustin Rossi e o Luiz Araújo estão regularizados e podem, né, ser reforços, né, inclusive do Flamengo a partir de hoje. Lembrando que a janela abriu desde o dia 1º de julho, sábado, mas o primeiro dia útil foi ontem. Então, a janela vai ficar todo esse mês aberta. Rapaz, vamos viver realmente dias de muita tensão, porque tem muitos jogadores do Flamengo ameaçados aí, no caso não ameaçados, mas cobiçados pelo mercado não só europeu, mas também asiático e do mundo árabe. Falando em mercado da bola, vamos iniciar aqui falando sobre Vitor Gabriel. É isso mesmo. O Flamengo encaminhou a venda do atacante que estava emprestado ao Ceará e tem as negociações bem encaminhadas com o Gangwon, né, um time da Coreia do Sul, e ele deve deixar a equipe cearense e também o futebol brasileiro. Os valores ainda não foram revelados, né, da provável venda. A informação é do GE, lá do Ceará, então créditos ao GE, de que o Flamengo encaminhou e inclusive já notificou a equipe cearense do Ceará pela venda do Vitor Gabriel. Lembrando também que a gente vai informar aqui sobre o Wendel. Primeiro, o time do Wendel, né, o Zenit da Rússia, informou que estipulou um valor mínimo para a venda do atleta, é de 15 milhões de euros. Eles não descartam o empréstimo com obrigatoriedade, mas não é o tipo de molde que o time russo quer. O certo é que ontem, na apresentação do Luiz Araújo, logo após a apresentação dele, o Marcos Braz falou sobre o Wendel e foi curto e grosso. Disse que não procurou, não conversou e não procurará. Teve gente aí que falou que conversou com o próprio Wendel, um bando de charlatão que a gente sabe como é que cresce aí nas redes sociais. Na verdade, parabéns ao Gabriel Reis, ao paparazzo bonito, que esse sim falou com o Wendel, provou, demonstrou, mostrou as conversas, embora nem precisava, porque a idoneidade e o caráter do Gabriel a gente se conhece muito bem, né? E realmente ele falou com o Wendel, e o Wendel sim demonstrou um interesse em jogar no Flamengo, mas em momento nenhum, inclusive o próprio Wendel diz que esperava uma ligação, uma procura do Braz. Ontem o Gabriel órfão, né,
repórter do canal Paparazzo Rubro Negro, fez essa bela pergunta ontem ao Marcos Braz, e ele respondeu curto e grosso, não como profissional, mas para deixar claro que não procurou, e se depender dele, Marcos Braz não vai procurar. Se outro dirigente do Flamengo achar, ou convencer o Marcos Braz que é interessante ter o Wendel, mas pelo que a gente viu ali, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, eles andam em sintonia, e possivelmente, aliás, o Bruno Spindel vive falando isso, né? Faço da palavra do Braz a minha. Então, possivelmente não, pelo que a gente sentiu, o Wendel completamente descartado. Acho que a palavra descartada é até forte, porque o Flamengo não procurou. O próprio Marcos Braz disse que não procurou. Então, quando é descartado, é quando, de repente, o clube abre negociação, vê que é inviável, ou então o próprio clube, o Zenit, recebe uma proposta e descarta. Então, não está descartado. Não tem negócio, não houve procura por parte interessada, que é o clube de regatas do Flamengo. O jogador sempre demonstrou, nesses últimos dias, que gostaria e toparia jogar no Flamengo, mas o Flamengo não procurou e, segundo o Marcos Braz, não vai procurar. Então, não se alimentem de que a gente faz um monte de capa aí, contando um monte de história. Eu fico imaginando como é que deve ser agora, né? Porque erraram o Wendel de novo, né? Falam que o tal de Jorge Jesus no Flamengo, o cara acertou com a Arábia Saudita, o pessoal vai ficar meio que de férias aí, né? Tem muita gente que mente muito, né? E ontem o Marcos Braz, claro, tudo que o Braz fala, a gente tem que filtrar, mas deixou muito claro ontem que o dirigente estava sendo correto no sentido de ser duro, firme, né? No sentido de não alongar muito esse tipo de notícia. Então, o Wendel completamente não descartado, repito, mas é um assunto que não existiu no Flamengo e não existirá. Vamos colocar nessa conotação, mas o Wendel, ele sim, tem essa situação, né? Tem essa situação para ser negociado. O Serguei Semak, técnico do Zenit, autorizou, né, o Wendel, que passa por momentos difíceis pessoal, perdeu um ente querido muito próximo, tem um outro ente que não anda com uma situação tão boa assim, né, e ele realmente não quer voltar para a Rússia, embora o Serguei Semak prometeu e, inclusive, passou para a diretoria, para o Alexandre Medvedev, que é o homem forte do Zenit, que aceita negociar o Wendel, não conta com o Wendel, acho que é um pouco forte isso, né? Mas vai ter que ser uma negociação importante para o Zenit, não será tão fácil assim, e o Palmeiras surge como interessado. Notícia nossa, exclusiva, o Palmeiras observa a situação, e essa historinha aí que o Marcos Braz ficou chateado porque procurou o jogador e ele estava se oferecendo, e ao mesmo tempo o Thiago Ribeiro, que era empresário do Wendel, estava procurando o Palmeiras. Mentira, gente, balela, o pessoal fala isso para inventar uma conotação, uma história, para não ficar mal, porque barrigou, porque ficou feio, porque mentem para vocês. Errar faz parte. Todo jornalista sério tem informações que às vezes são desencontradas, informações que não são concretizadas, mas mentir, aqui você não vai ficar realmente sendo enganado. Então não tem nada que o Marcos Braz ficou chateado porque o Wendel se ofereceu. Primeiro, se ele se ofereceu para qualquer time do mundo, não tem problema algum, porque o Marcos Braz acabou de falar que o Flamengo não tem interesse no Wendel, embora eu ache errado, tá? Acho o Wendel um grande jogador. Em alguns momentos essa diretoria mostra um pouco de orgulho. Claro, 15 milhões de euros é muita grana, mas acho que um empréstimo com obrigatoriedade de compra é o tipo dos moldes que o Marcos Braz e o Flamengo gosta, né? Até para ver como é que vai ser. Mesmo tendo obrigatoriedade. O Wendel é um grande jogador, é jovem, tem talento, acho que dá espaço para ele, tem espaço para o Alan. O Flamengo pode perder o Arthur Vidal no meio dessa janela e deve sair no meio do ano, no fim do ano, e é um salário alto. Então o Flamengo ia rejuvenescer o elenco. Eu repensaria. Mas a questão é eu gostar ou não do atleta. Eu não posso confundir o gostar do atleta, a minha opinião e meu desejo, e fazer com que isso vire uma informação que não existe e engane você. Isso não vai acontecer aqui. Não vai. Tem pessoas e charlatões aí que estão ganhando muita visibilidade, inscritos mentindo para você. Mas o pessoal já se ligou, já sabe quem é, daqui a pouco a casa cai. Então, o Wendel, o Flamengo não procurou, o Flamengo não vai procurar, pelo menos momentaneamente, segundo o Marcos Braz, e sim, o jogador tem um valor já estipulado pela diretoria do Zenit, essa informação é da Raíza Simplício, de que o Zenit quer pelo menos 15 milhões de euros, perdão. A informação que o Palmeiras observa a situação e gostaria de negociar com o atleta no caso do Júlio Miguel Neto, da Rubro News, e o Flamengo não procurou em momento nenhum. Tem, inclusive, vídeo falando que o Wendel conversou com o Braz, e o Braz negou, e deixou muito claro que isso nunca existiu. Enfim, tire você as suas próprias conclusões. Então, o Wendel, nesse momento, não faz parte do interesse, né, do plantel do Flamengo, não é que foi nem descartado, não faz parte. Beleza? Tranquilo?
Vamos continuar aqui. Vamos falar sobre o jogador Gerson. A gente começou ontem com o staff do jogador, que aliás aumentou mais ainda, né? Agora o staff do jogador não é só o pai e o empresário, também do grupo Carlos Leite. E saiu uma notícia do Eknen Conor de que equipes italianas estariam interessadas no volante. A gente procurou saber, e a informação que a gente apurou, respeitando todos os colegas e profissionais sérios, né, é que nesse momento oficialmente não chegou nada ainda para o atleta e os seus representantes. O Gerson tem um contrato longo com o Flamengo, foi feita uma aquisição esse ano ainda, ele está focado no clube, quer conquistar títulos e almeja ganhar mais notoriedade ainda no clube, na história do clube, ele que já é bem campeão, multicampeão com a camisa do Flamengo, e também sonha em voltar para a seleção brasileira e entende que nesse momento uma saída do clube não iria facilitar para o longo da sua carreira. Nesse momento ele não vê. Inclusive, quando ele chegou aqui, deu o discurso que para ele é muito melhor jogar no Flamengo, no Olympique, do que no Olympique de Marseille. Enfim, o Gerson, então, não recebeu nada oficial do futebol italiano, segue com o seu caminho e o seu projeto aqui no Flamengo. Sobre Eric Pulgar, conversei com o Luiz Pinto Coelho, grande jornalista português, disse que naquele momento não bateu nenhuma informação de que o Porto de Portugal estaria fazendo uma proposta oficialmente pelo jogador. Nesse momento, hoje, né, dia 3 ou dia 4? Dia 4 de julho, terça-feira, o Flamengo não recebeu nada oficial sobre Eric Pulgar, assim como também não recebeu nada oficial sobre o Arthur Vidal, sobre o Inter Miami. A gente sabe que o Boca Juniors tem sim interesse no volante chileno, mas oficialmente não chegou nada para a diretoria ontem, confirmada pelo Marcos Braz. Aliás, ontem o Flamengo apresentou o Luiz Araújo. Cara, tem muita informação, hein? Ontem o Flamengo apresentou o Luiz Araújo e também ontem as primeiras fotos da apresentação oficial do Alan. No caso, se apresentou ao Jorge Sampaoli, tirou foto com os seus novos companheiros. Ontem foi um dia bem agitado no Flamengo, né? Então, vamos falar aqui sobre o Luiz Araújo, né? Os jogadores, como eu falei, já foram regularizados, perdão. E sobre o Luiz Araújo, né, o Marcos Braz falou, né, o próprio Luiz Araújo falou muito sobre a apresentação dele, vai usar a camisa número 22, o Alan 21, e a expectativa do Luiz Araújo é muito boa. Lembrando, o jogador pode sim ser relacionado, inclusive, para amanhã na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, lembrando que amanhã também tem sorteio da Taça Libertadores. A apresentação do Rossi e do Alan ainda não tem uma data definida pela diretoria do Flamengo, assim como o Flamengo ontem apresentou o Luiz Araújo, mas deve ser na próxima semana, porque eu entendo que o Flamengo tem compromissos importantes contra o Atlético Paranaense, sábado contra o Palmeiras. Além disso, o Marcos Braz falou também do interesse em renovar com o Gabigol e também, obviamente, da rusga que teve. Ele confirmou a rusga que teve com o Gabigol, mas ele não quis se estender, disse que assuntos desse sentido só iria tratar e responder no dia de ontem, na segunda-feira, no dia 3, e que para ele era um assunto encerrado. Então, sobre o Wendel, interesse do volante, interesse do Palmeiras no volante, o Zenit colocou preço e o Flamengo não tem interesse. Sobre o Claudinho, o Marcos Braz falou o seguinte, né? Braz falou sim do interesse no jogador, das conversas que já conversaram e sobre valores de uma possível negociação. Tudo que informamos com exclusividade para vocês, que 12 milhões não tinha papo, 16 milhões era o que o Flamengo pretendia, e ontem o Fred Gomes trouxe a informação e também a Raíza Simplício e todos os amigos que estavam ontem na apresentação do Luiz Araújo. Após a apresentação, o Marcos Braz confirmou entre 18 e 19 que o Zenit iria entender qual valor seria justo e que o Flamengo iria entender qual valor que o clube poderia pagar. Hoje, pela manhã, o Mauro César disse que o Flamengo não quer pagar por mais, no máximo, 15 milhões de euros. Né? Eu acho que 15 milhões de euros, o próprio Zenit já teve uma proposta do Claudinho do futebol europeu e não aceitou. Por esse valor, se o Flamengo não incluir algum atleta ou modificar algum tipo de cláusula, de bonificação, acho muito difícil. O Zenit não tem interesse em vender o Claudinho, né? Então, essa é a informação. Cara, tem muita coisa boa. Que vídeo, hein? Você que está aqui com a gente, que vídeo sensacional. Então, o Claudinho, a gente sempre falou. Ontem o Marcos Braz confirmou o interesse no clube, como trouxe exclusivamente o Mauro César. O Eric Faria e o Fred Gomes deram a notícia que nós informamos inicialmente que o clube teria que aumentar a proposta e o valor sugerido seria de 16 a 18 milhões. Inclusive, ontem, pela oratória do Marcos Braz, foi falado isso pelo próprio Marcos Braz, e hoje o Mauro César traz uma nova informação que o clube quer fazer uma proposta de no máximo 15 milhões. Nós dizíamos que o clube já tinha sinalizado ao Zenit que mesmo o Zenit não querendo conversar muito, porque não tem intenção em vender o Claudinho, iria formalizar uma proposta oficial, e o Flamengo já apresentou
aos representantes do clube russo, mais precisamente ao Alexander Medvedev, interesse no Claudinho. Então, todas as nossas informações estão batendo. Queria agradecer a todo mundo que tem mandado mensagem, confiando no nosso trabalho. Aliás, se vocês não são inscritos aqui na Rubro News, se inscreva, deixa o like, acione o sininho de notificação. É muito importante para o nosso crescimento. E aqui a gente respeita os nossos seguidores e a torcida do Flamengo. Nem sempre as notícias que a gente traz aqui são notícias que, como torcedor, eu gostaria. Eu gostaria de ter o Claudinho no time, eu gostaria de ter o Dela Cruz no time, que é o próximo assunto. Eu gostaria de ter o Wendel, mas não é assim. Né? É assim que funciona. Na verdade, é assim que funciona. A gente tem que trazer a verdade do que vem acontecendo. Então, sobre o Claudinho, o Flamengo vai deixar todas as suas fichas depositadas nele. E ontem, sobre o De La Cruz, o Marcos Braz deixou claro que o River quer sentar na multa. Ou seja, não abre mão de receber os seus 10 milhões e o Flamengo negociar os 50% com o Liverpool do Uruguai, que detém a outra parte do atleta, do Uruguai, que joga no time argentino do River. Então, totalizando quase 16 milhões de reais, de euros, de dólares, perdão, nem reais nem euros, de dólar. E isso vai inviabilizando, porque o Flamengo entende que é um valor acima do que o clube, ou não é nem que pode pagar, do que o clube entende que pode pagar e que vale o atleta. Então, nesse momento, o Flamengo vai deixar toda a sua carga e energia para o Claudinho, meio atacante brasileiro que joga no Zenit da Rússia. E lembrando, né, que o agente do De La Cruz esteve no Brasil e no Rio, mais precisamente alguns dias atrás, o Paco Casal, que é um brasileiro naturalizado uruguaio, está negociando. O Flamengo... meu feeling, o Flamengo não é que desistiu. O Flamengo está deixando o De La Cruz de stand-by para ver o que vai acontecer em relação ao Claudinho. Em pergunta da Raíza Simplício ontem na Flá TV, ele deixou muito claro que pode contratar dependendo do que vai acontecer. E aí a gente vai começar a falar de saídas. A gente já falou sobre o Gerson, mas é muito mais uma coisa embrionária e uma consulta, ou então uma análise, né? Um interesse, mas muito mais de analisar o atleta do que oficial, tanto nele quanto no Pulgar, né? Agora, já o mundo árabe, não. O mundo árabe está disposto a tirar Pedro, Guilherme e Ayrton Lucas do Flamengo. O Al Hilal, hoje comandado pelo pelo ex-técnico do Flamengo, o português Jorge Jesus, ex-técnico do Benfica, do Sport, e também do Al Hilal, agora na sua segunda passagem no clube árabe, eles querem o Pedro. Claro, o Mitrovic interessa, tem o Icardi, tem um outro nome também que me falhou agora aqui, mas são jogadores que o Jorge Jesus tem interesse no Pedro. O interessante, eu até vi ontem o Eric Faria falando que a torcida do Flamengo teria que respeitar muito o Pedro, porque tem 6 vezes a mais de proposta salarial para poder sair do clube. Porém, o Pedro tem interesse em jogar no futebol europeu. Não é também que, se vem esses 30 milhões, que foi colocado pelo jornalista Vene Casagrande, pelo atacante, né, de um clube europeu, o Pedro vai. O próprio Flamengo entende que chegou o momento de talvez negociar um dos dois, ou Pedro ou Gabi, e 30 milhões não é um valor ruim. Se fosse um clube europeu, o Flamengo topa. Aliás, o Flamengo topa vender o Pedro por 30 milhões. O negócio é o destino. O jogador tem interesse em voltar à Europa, ser bem sucedido na Europa, ter uma carreira lá, ou é melhor continuar no clube onde ele está, que ele chega na seleção, ele é convocado, ele já está adaptado. Né? Se for para receber uma proposta de 30 milhões, ele tem preferência pela Europa, e por isso negou a proposta do mundo árabe, mesmo sendo questões salariais de 6 vezes mais do que ele recebe atualmente no Flamengo. Então o Pedro Guilherme, o Al Hilal, fez uma proposta de 30 milhões de euros, mas não vão parar por aí. O Al Hilal promete aumentar a proposta para 35 milhões de euros. Desportivamente não é o que o Pedro almeja para a sua carreira. Ele quer realmente jogar na Europa, e segundo a Raíza Simplício, ela trouxe que algumas equipes europeias estão de olho no Pedro, tá? Essa é a informação exclusiva da Raíza Simplício. Segundo a Raíza, equipes estão realmente de olho no atleta, né? Acho que é o Brentford. Eu vou dar uma olhada aqui direitinho agora, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. A Raíza Simplício publicou, até para não ficar um negócio chato, né? Aqui, ó. Vamos lá? Ó, a informação da Raíza está aqui. É que o Nottingham Forest e o Brentford da Inglaterra, todas as equipes da Premier League, fizeram consultas pelo Pedro. O Flamengo só topa abrir conversas por valores acima de 30 milhões de euros. O atacante não fecha a porta para uma saída, mas prioriza o projeto esportivo. E o projeto esportivo ou é continuar no Flamengo ou ir para o futebol europeu com um valor interessante para o clube de regatas do Flamengo, para o Pedro e para quem realmente for fazer a aquisição. Porém, o Al Hilal quer o Pedro de qualquer maneira, ele que não quer ir para o mundo árabe, mesmo sendo uma equipe hoje comandada pelo ex-técnico dele, o Jorge Jesus, e é uma liga que vai crescer muito
grandes astros estão indo para o mundo árabe. O Cristiano Ronaldo já está lá, né? Tem o Mané que está indo para lá, o Roberto Firmino, o Luiz Castro, ex-treinador do Botafogo, agora acertou com o Al-Nassr, mesmo time do Cristiano Ronaldo, e o Al Hilal, que já tem o ex-flamenguista lá, o Michael, agora o ex-rubro-negro Jorge Jesus no comando, quer não só Pedro Guilherme, mas sim Ayrton Lucas. Essa informação é nossa. O Ayrton Lucas pode ser também um dos alvos, pode ser não, ele é um dos alvos do Al Hilal e pode sim estar de saída do Flamengo, a não ser que, assim como o Pedro, o próprio Ayrton Lucas e o Grupo Carlos Leite, do qual comanda a carreira do atleta, entenda que esportivamente, também como o Pedro é um jogador de seleção, hoje titular da seleção brasileira principal, né, ele indo para o mundo árabe, ele fique escanteado, talvez perca um pouco de espaço, e ele que realmente conseguiu recuperar essa notoriedade no futebol brasileiro jogando no Flamengo, sendo campeão de Copa do Brasil, Libertadores, e sendo um lateral muito ofensivo, uma das grandes armas do Flamengo nesse primeiro semestre. Então, o Ayrton Lucas e o Pedro, 2 jogadores de seleção brasileira, coincidências ou não, convocados na última data FIFA pela seleção canarinho, estão sendo observados, assediados, essa palavra está na moda, né? Mas sim tem o interesse do Al Hilal do mundo árabe. Então, essa é a informação, né? Tem essa situação e eles não vão desistir. Já teve a primeira recusa do Pedro e do Ayrton Lucas. As propostas serão enviadas oficialmente aí ao longo dessa semana. Vamos aguardar. O Flamengo correndo risco de perder atletas. A gente sabe também que tem o Arrascaeta, o Léo Pereira, o Fabrício Bruno, jogadores que vêm realmente demonstrando interesse de algumas equipes europeias no seu futebol. Vamos aguardar, né? Ainda falando sobre saída, essa é uma informação, respeito a todos os companheiros. Primeiro quem trouxe a informação foi o Meu Sport, vamos dar o crédito certinho aqui, né? Cara, já falamos muita coisa de mercado da bola, de Gerson, Pulgar, Vitor Gabriel, Marinho, que realmente está regularizada a sua rescisão, a atualização de contrato de Igor Jesus, a atualização de contrato do Matheus Cunha, regularização do Luiz Araújo, do Rossi, muita informação de verdade, Pedro, renovação do Gabriel, discussão com o próprio Marcos Braz confirmada, o Wendel que não vem, que tem interesse do Palmeiras, que tem valor estipulado, falamos muito do Claudinho, agora vamos falar do De La Cruz, na verdade já falamos do De La Cruz, estamos falando da possível saída do Pedro, do Ayrton Lucas, e tem o Matheus França. O segundo, a informação que a gente apurou, primeiro notícia do Meu Sport, o Juliano Bertolucci é um empresário que está negociando, inclusive negociou o Ângelo dos Santos com o Chelsea, e o Chelsea deve ser também o destino do Matheus França, né? O Meu Sport trouxe a informação inicial e depois de anunciar, né, acenar com a proposta de 22 milhões de libras, informação do Vene Casagrande, a gente trouxe a informação que o Flamengo vai aceitar essa proposta. O Flamengo realmente tem interesse em fazer caixa, mesmo já batendo as suas metas ali. Ontem o Spindle desconversou, não quis falar muito, mas o Flamengo já bateu as suas metas sim. O gatinho tá caminhando aqui. E é isso, o Flamengo vai aceitar a proposta de 123 milhões de reais, em torno de 22 milhões de libras, pelo meio atacante Matheus França, né? O Chelsea realmente ganhou aí, podemos dizer assim, a concorrência do Newcastle e também do Grupo City, todos eles lá da Premier League, né? E deve realmente sacramentar a venda nesses próximos dias de 123 milhões aos Blues. Então o Chelsea, que já contratou o Ângelo, que teve seu nome ventilado no Flamengo recentemente, né? Jogador da equipe do Santos, também está contratando a joia do Flamengo, Matheus França. Então, por isso que o Marcos Braz falou, a gente tem que entender o mercado. Existem nuances e situações que acontecem que fogem da nossa realidade, tanto entrada quanto saída. Então, ele não descartou contratar o De La Cruz e o Claudinho, mas deixou claro que isso vai depender do andamento da janela, né? É difícil a negociação com o Claudinho, porque o Zenit não quer vender, e é difícil o Flamengo vai ter êxito nesse momento com o De La Cruz, porque o River se sentou nesse momento na multa. Te lembra do caso do Alan, que inclusive ontem tirou foto, se apresentou, né, pela primeira vez como atleta do Flamengo. Ele já tinha sido anunciado oficialmente pelo clube, né? O Atlético Mineiro tinha recuado, depois voltou atrás e aceitou negociar com o clube. Então o Flamengo está de stand-by na situação do De La Cruz, está focado na situação do Claudinho, mesmo sendo difícil, não tem interesse no Wendel, não fez proposta pelo Wendel, não apresentará proposta pelo Wendel, pelo menos são palavras do vice-presidente Marcos Braz, né? E o Flamengo está tentando se blindar e deixando claro ao mercado que jogadores como Ayrton Lucas e Pedro só sairão pelas multas. Vamos aguardar. Matheus França bem encaminhado com o Chelsea, Marinho, rescisão regulamentada,
regularizada, já pode jogar pelo Fortaleza. Igor Jesus e Matheus Cunha também seu contrato já estão ok. Além disso, Luiz Araújo e Rossi estão regularizados e podem, inclusive, ficar no banco, caso o São Paulo entenda, quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Ufa! Cara, muita notícia. Que live fantástica, que conteúdo fantástico, muito bom. Eu peço para vocês, não se esqueça, deixe o seu like, acione o sino de notificação, se inscreva, é muito importante para o nosso crescimento. É muito importante. Se inscreva aqui na Rubro News, trabalho sério, honesto, sem enganar o torcedor e principalmente com compromisso de trazer a veracidade das notícias. Além disso, eu peço para vocês aqui no chat fixado, durante todo o nosso conteúdo, nós tivemos também o link do 6 de 6, que é um site de palpite, não é um site de aposta, você não paga nada, é só você clicar no link, fazer seu cadastro, que é gratuito, e concorrer, galera, a 250 mil por rodada, não é por mês, não. Toda rodada, uma vez por semana, né, a 6 de 6, abre lá a rodada, né, abre lá o horário para você fazer o palpite em 6 jogos. Se você acertar os 6 jogos na íntegra, cravar os 6 jogos, você ganha 250 mil reais. Se você for o maior pontuador não acertando esses 6 jogos, você ganha 10 mil reais. E já teve seguidor do Paparazzo que ganhou 10 mil. Teve seguidor do Júlio Miguel Neto que ganhou 600 reais na rodada PUS do 6 de 6 no dia 6 de junho. Por isso, 6 de 6. Né? Que, inclusive, o garoto propaganda é o Roberto Carlos, lateral esquerdo, ex-Real Madrid, Seleção Brasileira e Corinthians. Então, é um site de palpite, não é um site de aposta. Você não paga nada, não tem que depositar nada e concorre toda semana a 250 mil, galera. É de graça. Então, clica aqui no link. Você tem que fazer o seu cadastro, mas tem que palpitar. Faz seu cadastro, dá o seu palpite e toda rodada você pode ganhar essa bolada linda. Que loucura. Ah, Julião, caramba, eu sou sinistro, ganhei os 250 mil. Eu posso continuar concorrendo? Pode. Toda rodada você pode concorrer. Julião, ganhei 10. Julião, fiquei em último. Julião, perdi. Não tem problema. Toda rodada você tem direito a concorrer a essa bolada. E é gratuito, gente. Não paga nada. Então, clica aqui no nosso link do 6 de 6 e também tem o link dos nossos grupos do Telegram, tanto do Mares quanto do Aviator do Papa e também das dicas esportivas. Aliás, é uma febre, cara. É um grupo VIP, tanto Mares quanto a Aviator e a Dica Esportiva, que a gente não cobra nada. Tanto eu e o Gabriel Reis. É um projeto nosso em que a gente veio para modificar esse bando de grupo que tem aí que o pessoal cobra, a gente não vai cobrar nada, é gratuito para quem segue o Júlio Miguel, para quem segue o Gabriel Reis. A gente veio aqui para arrebentar a boca do balão. É consultoria gratuita, grupo VIP gratuito. Clica no link aqui, tem todos os links. Se não tiver no chat fixado, tem no comentário aqui fixado ao longo do nosso conteúdo ou no término dele. Então, entre lá, é gratuito, as vagas estão abertas, vocês não pagam nada. É 24 horas de oportunidade de sinais todos os dias, 24 horas durante 30 dias no mês, 7 dias na semana. É só entrar e apresentar e prestar atenção. Quando você entrar no nosso grupo gratuito do Telegram, você vai ter lá as mensagens fixadas, clicar no link, faz o cadastro certinho da plataforma, que é da Estação Bet, fez a cadastro na plataforma, você vai ter acesso aos nossos grupos gratuitos. Então não fique fora dessa, coloque lá sua renda extra no bolso. Eu conto muito com vocês. Eu estou no grupo, a gente faz live, enquete, vídeo, é muito bacana. A gente está sempre interagindo e a partir de terça-feira o futebol começa a aquecer e as dicas do Papa é uma febre, assim como mais o Aviator também. Beleza, galera? Então é isso, ó. Os links estão fixados aqui na Rubro News. Ótimo conteúdo, uma ótima terça-feira para vocês, um ótimo início de mês e vamos embora. E amanhã tem eu e Letícia Kelly às 11h40 aqui, ao vivo, falando tudo sobre confronto contra o Atlético Paranaense e sorteio da Taça Libertadores para saber quem será o adversário do Flamengo nas oitavas de finais. Ótima terça-feira, tamo junto, forte abraço, saudações.